Olá, meu querido aluno, tudo bom com você? Bom, eu espero que sim. Seja muito bem-vindo à aula de número 3 do nosso curso preparatório para a certificação CPA 10. E nessa aula nós iremos falar sobre os 3 principais tipos de banco que vai cair na sua prova, ok? A gente viu na aula de número 1 como surgiu um banco e a gente vai ver agora os 3 tipos de banco que vai cair na sua prova, com toda certeza, ok? Então nós temos o banco múltiplo, o comercial e o de investimento. Vamos detalhar cada um deles, tá? Eu quero começar pelo banco comercial. Você deve estar me perguntando, o que é um banco comercial? Bom, vamos lá. Banco comercial, ele é uma sociedade anônima, ou seja, ele é uma empresa pública ou privada, ou seja, ele é do governo, pública, ou ele é do setor privado, tá? Então, pública ou privada. Aí, você lembra quando a gente falou de banco na aula de número 1? Nós definimos os poupadores e os tomadores, e nós vimos que sobre a ótica do banco, o banco ele vai captar recursos do poupador e aplicar esses recursos no tomador, ok? A grande diferença entre os tipos de banco é justamente na forma de captação de recursos e na forma de aplicar esses recursos, tá? Então vamos lá, o banco comercial, a gente já viu, ele é uma sociedade anônima pública ou privada. Ele vai captar recursos dos poupadores. Na hora da aplicação, como que ele vai aplicar? Ele aplica em financiamentos de maneira geral, em créditos de maneira geral, de curto e médio prazo. Então vamos separar aqui, médio prazo. Então ele vai captar recursos por depósito à vista e depósito a prazo. E vai aplicar esses recursos em financiamentos de maneira geral, de curto e médio prazo. O que é um depósito à vista e o que é um depósito a prazo? Bom, nessa terminologia você nunca deve ter ouvido falar. No entanto, um depósito à vista, se eu falar para você que é a mesma coisa que uma conta corrente, você já ouviu falar. Então, depósito à vista é uma conta corrente. E pelo fato de o banco comercial poder captar por depósito à vista, ou seja, por conta corrente, ele tem o poder de fabricar, não fabricar moeda, de multiplicar, tem o efeito multiplicador do crédito. Ele tem a capacidade de gerar moeda. Como assim? Uma pessoa que tem uma conta corrente, ela pode ter um talão de cheque. E se uma pessoa tem um talão de cheque, ela pode passar um cheque no valor que ela quiser, independente do valor que ela esteja na conta. Tudo bem, o cheque pode voltar, só que ela pode passar o cheque da maneira que ela quiser. E nesse caso, está criando moeda, ok? Então, o banco comercial ele pode captar por depósito à vista, logo ele é uma instituição monetária. E depósito a prazo, o que é um depósito a prazo? São CDB, RDB, o certificado de depósito bancário, que a gente vai falar sobre ele um pouco mais para frente, ele é o depósito a prazo, ok? Então, esse é o banco comercial. Sociedade anônima pública ou privada, financiamento de curto e médio prazo, captação de recursos, depósito à vista ou depósito a prazo, ok? E agora a gente vai falar do segundo tipo de banco que pode cair na nossa prova, que é o banco de investimento. O banco de investimento, o banco daquelas pessoas que têm dinheiro, que tem grana, né? E ao contrário do banco comercial, o banco de investimento, ele é somente uma sociedade anônima privada. Ele não pode ser uma sociedade anônima pública. Então, banco de investimento, sociedade anônima privada. O banco comercial, ele faz aplicações, ou seja, ele fornece financiamento de curto e médio prazo. Aí eu te pergunto, o banco de investimento vai fazer financiamento como? Do mesmo jeito que o banco comercial? Provavelmente não. Então, financiamento de médio e longo prazo. Longo prazo, ok? E como que ele vai captar recursos? Bom, ele vai captar através de depósito a prazo, que é a mesma coisa que eu falei aqui, que é o CDB, através de repasses de recursos internos e externos. Eu não vou me adentrar o que é um repasse de recurso interno e externo, porque isso estaria fugindo muito do que pode cair na prova, ok? E aqui nós temos que ser o mais pontual possível. O que você tem que saber é o seguinte, ele vai captar recursos através de depósito a prazo e através de repasse de recurso interno ou externo, ok? E uma coisa muito importante do banco de investimento, olha o nome, banco de investimento, ele pode administrar fundos de investimento, tá? Então, um banco de investimento ele pode administrar fundos de investimento. Atente-se quanto a isso também, ok?
Então, eu falei no começo da aula que nós vamos estudar 3 tipos de banco. Banco comercial, 1, banco de investimento, 2. O terceiro e último tipo de banco é chamado do banco múltiplo. E eu quero te fazer uma pergunta. Múltiplo, bom, vamos deixar assim na dúvida, né? Você já foi num shopping? Provavelmente sim, né? E no shopping tem a praça de alimentação, não tem? E nessa praça de alimentação tem aquela loja que vende refrigerante, tem aquela loja que vende lanche, tem aquela loja que vende suco, aquela loja que vende churrascaria, enfim. Mas qual que é o intuito de ter uma praça de alimentação? É fornecer uma variedade de alimentos para a pessoa que vai até o shopping, até a praça de alimentação. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Vamos supor que um cliente chega aqui no banco de investimento e fala assim, olha, eu quero abrir uma conta corrente. Ele vai conseguir abrir uma conta corrente? Não, por quê? Porque não é uma forma de captação do banco de investimento. Da mesma forma que o cliente chega aqui no banco comercial. O banco comercial é o seguinte, eu quero investir num fundo de investimento. Você tem um fundo de investimento para aplicar? Ele fala, não. Então o que acontece? Eles estavam perdendo clientes, ok? Então o banco comercial, por que não? Nós não podemos juntar 2 tipos de bancos em um mesmo banco. Olha que legal. E é dessa ideia que surgiu o banco múltiplo. Como assim? Bom, essas 2 carteiras eu detalhei, só que o banco tem outras várias carteiras, tá? Então, o que significa um banco múltiplo? Ele tem no mínimo 2 carteiras, no mínimo, ele é 2 tipos de banco em um só. Como assim? Então, banco múltiplo, ele tem no mínimo 2 carteiras. O que é a carteira? A carteira é tipo de banco, ok? Só que, muito importante, o banco múltiplo, ele tem no mínimo 2 carteiras. No entanto, pelo menos uma dessas carteiras tem que ser a carteira comercial ou a carteira de investimento. Isso significa que, se um banco for uma sociedade de crédito imobiliário e uma financeira, ele é um banco múltiplo? Não, porque apesar dele ter 2 carteiras, ele não tem nenhuma dessas. Agora, se ele for um banco comercial e for uma financeira, ele é um banco múltiplo? Sim. E se ele for um banco de investimento e um banco de leasing, ele é um banco múltiplo? Também é. Mas e se ele for um banco de leasing e uma sociedade de crédito imobiliário, ele é um banco múltiplo? Não. Por quê? Porque o banco múltiplo tem no mínimo 2 carteiras, sendo uma delas comercial ou a de investimento, ok? O banco múltiplo, ele também é uma sociedade anônima pública ou privada, tá? Então, o banco múltiplo, ele pode ser uma sociedade anônima pública ou privada. Tá certo? Bom, espero que você tenha entendido essa aula e mais uma vez eu vou repetir, e eu vou repetir praticamente em todas as aulas isso, para você fixar o conteúdo e para você entender de fato o que nós estamos estudando. É muito importante que você resolva as questões referentes a essa aula. Então, você clicando no botão aqui abaixo, você terá acesso às questões referentes à aula de número 3, ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Caso você não entendeu, volte essa aula e veja de novo, ok? Um grande abraço e até a aula de número 4.